você, bem-vindo a essa live, nossa quarta live, nosso quarto dia de encontro, e hoje nós vamos falar sobre o olhar atento do empreendedor para o ambiente de negócios. Esse é um conjunto de algumas lives que eu me propus realizar, e hoje é a quarta etapa. Na primeira etapa nós conversamos sobre o empreendedorismo, um assunto tão em pauta, um assunto tão atual, que voltou a ser atual na verdade. Nós decidimos e resolvemos que o empreendedorismo ele é necessário. O empreendedor é o motor da economia. Pequenos negócios giram economia, promovem emprego e renda para as pessoas. Então o empreendedorismo é uma alavanca para que as pessoas consigam viver melhor. Eu acredito bastante nisso. E conversamos a respeito do empreendedorismo, o que é empreendedorismo, quem é o empreendedor e a importância do empreendedorismo na economia municipal, estadual, na economia de um país. Algumas políticas que deveriam ser mais bem vistas e mais bem adotadas, ok? E na segunda live nós falamos um pouquinho sobre as nossas crenças e valores, as nossas crenças que podem ajudar ou podem ser limitantes no sentido de nos proporcionar condições, vontade para empreender ou não. Como quebrar as crenças? Como trabalhar essas crenças que podem ser limitantes no processo de empreender. Um tema extremamente importante e muito bom. No terceiro dia de live nós conversamos sobre os nossos desafios, quais são os desafios que o empreendedor ele tem para conseguir empreender, não é? Dois grandes grupos de desafios. O primeiro grande grupo de desafio é a sua própria autoimagem, sua autoestima, e esse primeiro grupo relacionado ao ser. E o segundo grande grupo de desafios é o saber fazer, não é? Como juntar todas essas disciplinas e planejar num determinado espaço de tempo um negócio, uma atividade comercial que seja promissora, ok? E eu sempre digo, e importante dizer, que o empreendedor ele tem algumas características, né? Uma das características do empreendedor é ter um olhar diferente, ter um feeling, um olhar atento ao ambiente. Então, o que nós precisamos desenvolver para empreendermos é estar sempre atento a esse ambiente ou a esses ambientes. E aí me veio aqui na cabeça, nós nos perguntando, né, que tipo de ambientes exatamente nós estamos conversando. Quais são esses ambientes que o empreendedor tem de ter um olhar atento, não é? E a partir desse olhar atento que o empreendedor busca uma oportunidade. E uma oportunidade é aquilo que ele viu, que ele conseguiu enxergar. E buscar uma oportunidade é exatamente pesquisar, conseguir entender quais são as necessidades não atendidas. O que é que os clientes, o que as pessoas estão precisando e não são atendidas. Então o empreendedor é aquele sujeito que tem aquela capacidade ou desenvolve aquela capacidade de olhar atentamente ao ambiente e conseguir entender num determinado nicho de negócio, né, quais são as necessidades não atendidas. E aí ele busca uma oportunidade, e a partir dessa oportunidade ele começa a pensar o seu negócio e juntar um conjunto de competências para poder desenhar esse negócio, né? É a partir dessa busca pela oportunidade que ele desenvolve a sua visão, né? E a visão nada mais é do que essa projeção de uma estrutura organizacional, de uma entidade organizada que nós chamamos ou podemos chamar de empresa,
que vai atender essa necessidade não atendida de uma determinada sociedade, de uma determinada pessoa, e por aí vai, né? E o empreendedor, ele pode estar em todo tipo de ambiente, não é? E todo tipo de negócio. Eu tenho pesquisado algumas iniciativas e tenho conversado com algumas pessoas que desejam fazer um empreendedorismo diferente, um empreendedorismo social, não é? Então, será que eu posso utilizar todo esse conceito para abrir uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos? Pode e deve. Mas o importante é estar atento, e o foco da nossa conversa hoje é a importância desse olhar atento aos ambientes. Mas que tipo de ambiente é esse aí, né? Normalmente, quando nós falamos de ambiente, qual que é a primeira imagem que o empreendedor, aquele cara que quer ter uma empresa, abrir um determinado negócio, vem na cabeça? Do próprio local de trabalho. Então, a primeira imagem que vem na mente do empreendedor é onde ele vai fazer a sua produção. E ele pode produzir um produto físico, um conceito, um evento, não importa. Mas sempre quando a gente fala de ambiente, as pessoas pensam na empresa, não é? Seja numa fábrica, seja num escritório de atendimento, e por aí vai, dependendo da atuação do empreendedor. Mas será que nós achamos oportunidade dentro desse ambiente? Podemos até achar. Mas o grande olhar é olhar para o ambiente de mercado, ambiente comercial, não é? E o que é esse ambiente de mercado? Muito simples, não precisa complicar. O que é o mercado? Mercado é um mercado. Mercado onde acontecem as trocas, não é? Imagina você numa feira, né? Num mercadão. Vamos lá no mercadão. O que tem no mercadão? Tem um monte de coisa. Tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente trazendo mercadoria, tem gente levando, buscando mercadoria, trazendo mercadoria, entregando, né? Mercado, então, é onde acontecem as trocas, não é? E esse olhar atento do empreendedor, ele deve estar onde acontecem as trocas. Tem uma história muito interessante, muito pitoresca, né? E eu vou contar daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar a linha de raciocínio aqui para mostrar para vocês os 3 tipos de ambiente. O primeiro ambiente, então, ambiente interno, é onde acontece a produção, não é? O segundo ambiente é um ambiente um pouquinho mais externo, é onde acontecem as trocas, é o que nós chamamos de mercado, ok? Esse mercado pode ser um mercado, para ser bem didático, imagina um mercadão, né? Imagina uma feira onde está acontecendo as coisas. E nós podemos aumentar isso aí, né? Esses mercados podem ser mercados municipais, podem ser mercados interestaduais, mercados nacionais, mercados transnacionais e mercados internacionais. Mas o que importa para nós hoje aqui é conversar e entender apenas desse mercado, onde o empreendedor consegue achar oportunidades. O terceiro ambiente é um ambiente institucional, um ambiente geral que nós chamamos. E cada um desses ambientes, seja um ambiente interno, um ambiente de mercado, um ambiente institucional, ele tem alguns componentes. E é bom nós sabermos quem são. Vai ser importante quando você formalizar o seu planejamento. A descrição desse ambiente, né, o conhecimento desses ambientes é que vai definir todas as estratégias do seu negócio. Então, de uma maneira bem aplicada, para que eu tenho que enxergar? E por que o empreendedor deve enxergar esses 3 ambientes? Para definir quais sejam ou quais serão as suas estratégias. Faz parte do processo de planejar uma empresa, tudo isso aí. Vamos lá. Quem é que está no ambiente institucional? Quem é que está nesse ambiente geral? Quais são os componentes desse ambiente? Para ficar bem didático e bem simples, nós vamos imaginar esse ambiente geral um ambiente bem externo, bem longe.
E quando eu falo que ele está bem longe, eu estou dizendo que eu tenho pouco acesso, não é? Ou pouca possibilidade de interferir, pouca possibilidade de controlar esses componentes. Quais são esses componentes? Vou dar alguns exemplos para vocês, para ficar bem didático. O primeiro componente é o componente legal, ou a legislação. Então, dá para eu dar uma contornada na legislação? Não, legislação é legislação. Se estou pretendendo abrir uma empresa, por exemplo, que trabalha com recursos naturais, eu estou sujeito à legislação, não é? Então, legislação é uma coisa que eu não posso controlar. O que mais que eu não posso controlar que está dentro desse ambiente grandão que é o nosso ambiente econômico, ambiente de negócios? Câmbio, por exemplo, eu consigo controlar câmbio, não é? Não consigo controlar. Mas o que isso tem a ver comigo, Rinaldo? Tem tudo a ver, não é? Imagina que você vai lá montar um negócio e trabalhar com tecnologia da informação. Nós sabemos que todos ou a maioria dos componentes, né, se não todos os componentes de um computador, por exemplo, eles são importados, não é? Então o câmbio pode influenciar e vai influenciar muito. Existem alguns componentes que eu não consigo controlar, por exemplo, componentes demográficos, que estão relacionados com a maneira pela qual as pessoas enxergam e vivem, ok? Então tem coisas que não dá para controlar. E para exemplificar bastante, né, nós passamos aí por uma situação de pandemia, não é? Dá para eu controlar isso aí? Não. A pandemia forçou com que as entidades públicas, os governos, forçassem o fechamento de alguns negócios. Isso é base legal. Então, para nós entendermos bem, não é, esse ambiente global, é só imaginar que é um ambiente que está longe da minha mão. Se está longe da minha mão, eu não consigo controlar. Muito simples, muito tranquilo. Mas, Rinaldo, eu deveria ficar de olho nesse ambiente? Sim, deveria muito. Por quê? Esse ambiente é que vai te trazer oportunidades e ameaças, ok? Já vi bastante pessoas desinvestindo de negócios porque o aspecto legal estava ficando um pouco tanto quanto complicado para essas pessoas continuarem, não é? E por aí vai. Mas vamos entender um pouquinho dos mercados ou dos ambientes que nós temos condição de controlar, e esses ambientes precisam ser bem estudados pelo empreendedor. O segundo ambiente é o ambiente de mercado, o ambiente comercial, que nós devemos olhar. Se eu olhar para esse mercado, quais são os componentes desse mercado? Esse mercado tem clientes, tem concorrentes, tem fornecedores, tem mão de obra. E por que é importante eu olhar para esse mercado? Por um motivo muito simples, né? Se eu busco necessidades não atendidas, eu tenho que olhar para quem é que está prestando aquele tipo de serviço ou nicho de negócio no qual eu pretendo atuar. Quem são os principais concorrentes? O que eles fazem? Quanto que eles praticam de preço? Que tipo de produtos e serviços eles vendem? Né? Eu olhando isso aí, eu posso entender, né, ou enxergar por uma perspectiva diferente esse próprio nicho de negócio. E aí é que vai o olhar diferente do empreendedor. O que é que eu posso fornecer de forma diferente? Lembrando que o empreendedor é aquele sujeito que realiza, mas ele sempre busca uma forma diferente de atender essas expectativas, pela criatividade, pela forma diferenciada de atuar. Ok, então, esse ambiente de mercado, de negócios, está um pouquinho mais próximo do que eu consigo enxergar e do que eu consigo controlar também. Nesse tipo de ambiente, ou esse tipo de ambiente, vai derivar algumas estratégias, que são as estratégias de negócio. Então, quando você vê uma pessoa trabalhando baixo preço, não é?
é uma estratégia de negócios. Ela vende de forma, ou ela vende por um preço extremamente baixo, ok? Essa é a diferença que ela quer fazer, ou essa estratégia de negócios que ela adotou. Existem empresas que trabalham preço, baixo preço. Existem empresas que vendem produtos diferentes e que as pessoas estão dispostas a pagar. Só para exemplificar, imagina que você tem que comprar um carro. Para que vai servir esse carro para você? Não é? Para se locomover? Então, um carro básico, motor 1.0, é o mesmo carro que pode te levar ao mesmo lugar do que um carro com motor 3.0, qualquer tipo de combustível. Mas normalmente as pessoas compram ou compravam carros pelo status, ok? Se eu te falar assim, olha, eu preciso comprar um relógio, que tipo de relógio as pessoas querem consumir? Eu quero um relógio para eu ver as horas. Quando existia relógio, né? Hoje é tudo pelo celular, mas ainda existem pessoas que gostam de relógio. E tem gente que vai comprar um Rolex. Hoje mesmo eu vi uma propaganda de um Rolex aí nas redes sociais. Então qual que é a diferença de olhar as horas num relógio de 50 dinheiros e olhar as horas num relógio de 500 dinheiros? Não é? As horas são as mesmas, mas tem gente que vai querer ter um Rolex ou um relógio diferentão por uma questão de status, não sei. Existem mercados para isso. Então as pessoas querem se sentir diferentes, ok? Ou você trabalha preço, ou você trabalha diferenciação, ou você trabalha numa coisa que só você tem, não é? E a área de tecnologia da informação tem bastante disso aí. Sem nos aprofundar, por que é importante olhar esse ambiente geral ou institucional e esse ambiente de negócios? Porque é desse ambiente que vão derivar suas estratégias funcionais. O que são as estratégias funcionais? Estas sim são as estratégias que vão dizer como as coisas vão acontecer dentro do seu ambiente de produção, dentro do seu ambiente de serviços. E aí nós vamos para cair dentro do nosso ambiente interno. Então assim nós complementamos. Ambiente institucional é aquele grandão que eu não consigo atingir, eu tenho pouco controle. Nós contemplamos o nosso ambiente de negócios, que é o mercado, que vai definir algumas estratégias, não é? Estratégias de mercado, ou preço, ou foco, ou diferenciação, ou uma qualidade que o meu cliente enxerga e paga por isso. Isso tudo vai definir quais são as nossas estratégias funcionais, ok? Então, como assim, Rinaldo? Muito simples. Olha só como é que você consegue responder. Se eu tenho um produto extremamente barato, a minha margem também vai ser pequena, não é? Para eu conseguir escalar isso e ter um resultado financeiro importante, eu tenho que fabricar muito e vender muito num baixo preço para eu poder ter resultado econômico financeiro ou resultado financeiro que consiga justificar minha atividade. Então, se eu tenho uma empresa que vende um produto extremamente barato, ela tem que produzir muito, não é? Ela tem de ter baixo custo de produção. Mas em uma outra situação, ora, se eu tenho uma fábrica que produz relógios suíços, eu tenho que ter os melhores relojoeiros, eu tenho que ter os melhores equipamentos. E isso custa muito dinheiro. Então, como eu tenho de ter uma estrutura que me é muito cara, eu tenho de ter um produto com um valor um pouco maior. Então, baixo preço implica em baixo custo operacional. Diferenças ou diferencial competitivo implica em ter as melhores tecnologias de produção.
implica em ter a mão de obra melhor qualificada. Isso tem um valor diferente. Então eu não posso negar e eu não posso esquecer que o meu produto, o meu serviço, quando eu estou pensando em empreender, ele vai depender de todas estas variáveis, ok? Então, por onde que começa então? Por onde que o empreendedor deve começar? Definindo o seu produto, o seu serviço, ou olhando para o mercado, né? Eu digo que não tem uma receita de bolo. Eu acho que o empreendedor primeiro deve enxergar um nicho de mercado, entender bem esse nicho de mercado, saber se ele consegue efetivamente ou se ele tem prazer em trabalhar nisso aí, ter uma atividade que o complete, né? Para que ele possa ter plenitude, para que ele possa ser feliz, ok? E a partir do momento que ele consegue entender esse nicho de mercado, ele pode validar ou não o seu produto, o seu serviço, ok? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quais são as atividades que mais tiveram demanda e que vão permanecer com uma demanda aquecida depois desse evento pandêmico que nós tivemos? Algumas atividades, elas vão continuar acontecendo, não é? De uma forma mais intensa. Outras atividades que tiveram um aumento de demanda e utilização, elas podem retornar, ok? E existem, por exemplo, não é? A educação à distância, ensino online, o que nós estamos praticando aqui agora. Por quê? Por um motivo muito simples, porque onde eu tinha um conjunto de pessoas eu não posso ter mais. Então esse tipo de atividade, esse ensino à distância, né? Essa conversa à distância pelos streamings, é uma coisa que veio para ficar, né? E onde é que isso é bom? Onde é que isso é ruim? Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, pode estar me enxergando e me escutando agora. Isso pode ser bom para a pessoa empreender, ou não, né? Então não importa, não interessa se eu estou aqui, né, e a outra pessoa está lá na Espanha. Ela vai estar escutando, então ela tem acesso. Qual que é a segunda, uma outra, o benefício disso aí? As pessoas podem enxergar ou escutar isso aí no momento que elas quiserem. Então elas podem trabalhar durante o dia todo, chegar no final da noite, no final de semana. Eu vou buscar isso aqui no YouTube, eu sei que o Rinaldo deixa algumas coisas gravadas lá, alguns conteúdos, alguns causos. Então eu posso buscar no YouTube, eu posso gravar, eu posso marcar isso aí, não é? Essa é a parte boa. Outra parte boa, todo mundo que está aí pode comentar, pode eventualmente tirar dúvidas, questionar, concordar. Então existe uma viabilidade em se fazer isso aí e as coisas podem ser acessíveis, não é? Em termos de presença física, em termos de tempo, isso vai facilitar muito. Em termos de custo também, não é? Imagina que você tenha que sair lá do fim do mundo para poder e ter que deslocar uma determinada localidade para participar de um evento, por exemplo. Isso pode ser um fator limitante. Então, por um lado, isso pode e é muito bom. Nós podemos esparramar coisas boas para o mundo, não é? E qual que é a parte ruim? Tem uma parte ruim sim, nós não podemos negar. Não vamos ser hipócritas. Quando você tem contato físico e de olhar com as pessoas, você consegue perceber um pouquinho mais as dúvidas, os questionamentos, ok? Isso existe, não adianta dizer que não existe, não é? Em 20 anos que eu sou professor universitário, tem diferença? Tem uma grande diferença, mas tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim, e é aí que nós temos que
navegar, ok? Então, muito bem, só para fazer um fecha, não é? Hoje nós comentamos sobre essa capacidade e esse olhar diferente que o empreendedor tem do mundo, não é? E o quanto que isso é importante. Esse olhar atento ao ambiente é esse olhar que vai fazer com que ele enxergue oportunidades. E oportunidade é uma coisa que ele viu e outros podem não ter visto. E onde é que estão essas oportunidades? Está dentro do seu ambiente de trabalho? Pode até estar, ok? Mas essa grande oportunidade, esse grande olhar diferente, está no mercado. Mercado é o local onde acontecem as trocas. E existe um ambiente um pouquinho mais externo que aquele que eu não consigo controlar. É um ambiente institucional, global, que nós discutimos aqui. Esses 3 tipos de ambiente: ambiente institucional, ambiente de negócios ou de mercado e ambiente interno, são os ambientes que o empreendedor tem de olhar e tem de estar sempre atualizado. É a partir desse olhar atento a esses ambientes que ele vai definir e decidir quais sejam ou quais serão as suas estratégias. Quando é que eu vou investir mais no negócio? Quando é que eu vou assumir uma postura mais pragmática? Quando é que eu devo desinvestir de um determinado negócio? Não é? O que eu vou fazer? O meu produto vai ser base preço? Vai ser base diferenciação? Não é? Vai ser base foco? Como é que esse mercado funciona? Quem são meus clientes? Quem são meus concorrentes? Quem são meus fornecedores? Como é que eu busco essa mão de obra para trabalhar comigo? Essa visão é importante. E olhando todos esses 2 ambientes, eu vou conseguir trazer isso para o ambiente da produção. Não é? Então, olhar atento ao ambiente. Por onde começa? Não tem receita de bolo. Eu acho que é mesclar um pouquinho de entender do seu produto, do seu serviço, juntar isso aí com o seu sonho, com a sua vontade de realizar alguma coisa e de atividades que te dão prazer, né? Atividades que tenham a ver com você, com o seu próprio eu. Juntar o conjunto de habilidades técnicas e competências que você juntou na sua vida toda e aí assim, olhar para esse mercado, esse nicho de negócio e responder: como é que eu vou fazer diferente? Ok? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado para quem participou. Para finalizar, 3 coisas importantes: pratique o bem, fuja do que é ruim e purifique seus pensamentos. Valeu, tchau, obrigado.